O beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 194, Jovens em Ação, Empreendedorismo que Transforma o Mundo. E hoje nós temos, um episódio especial que vai inspirar e mostrar como jovens estão liderando a mudança para um futuro mais sustentável em um mundo que enfrenta desafios ambientais cada vez mais urgentes. E é na criatividade, na inovação e na determinação das novas gerações que a gente encontra esperança e soluções reais. Então, a nossa convidada de hoje é a Sara Willig, que é uma jovem de apenas 17 anos que já está deixando sua marca no mundo do empreendedorismo sustentável. Ela é estudante do ensino médio técnico em administração do Senac São Paulo e ela criou o projeto Mani, que é uma iniciativa que propõe alternativas 100% biodegradáveis para substituir plásticos e isopores em embalagens. Com materiais à base de mandioca, ela desenvolveu soluções como a pipoca BioPack e o BioAirPack, que se decompõem em até 180 dias sem impactar o meio ambiente. O projeto não só conquistou o primeiro lugar da competição Empreenda Senac 2024, mas também mostrou que é possível unir sustentabilidade e viabilidade econômica. Sara é a prova de que com ideias inovadoras e muita dedicação, os jovens podem ser protagonistas na construção de um mundo melhor. Então vamos conhecer hoje mais sobre a jornada da Sara, os desafios que ela enfrentou e como o projeto Mani pode revolucionar o setor de logística e embalagens. E além da Sara, a gente também está recebendo aqui hoje a Valquíria Riso, que coordena o grupo de empreendedorismo do Senac de São Paulo e a premiação do Empreenda Senac 2024. Então, Sara, Valquíria, Renato, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Oi, Olá, tudo bem? pode falar aí, Também Sara. sim. Desculpa, também sim. Olá, tudo bem? Boa tarde. Também estou muito bem. Muito feliz de rever a Sara aqui, uma das alunas aí que participou ativamente aí do Empreenda Senac, com soluções sustentáveis. Olá, Sara, Valquíria, Gustavo, a todos que estão nos vendo, nos ouvindo em todos os cantos aí do Brasil e do mundo. Um prazer estar recebendo vocês duas, Sara e Valquíria. Com certeza a gente vai se inspirar bastante aí com as ideias dos jovens, né, que estão trazendo tantas soluções e querendo transformar o mundo em um local melhor para todos. E para a gente já ir conversando, né, abrindo aqui o papo, acho que primeiro eu vou começar com a Valquíria e depois a gente vai para a Sara, porque a gente falou um pouquinho do Empreenda Senac, Valquíria. Acho que seria legal você contextualizar um pouco para a gente o que é o Empreenda Senac, né, para que todos estejam cientes, né, desse projeto, né, que vocês conduzem, há quanto tempo que ele já existe, enfim, e como que os jovens podem participar. Sim, para mim é sempre com muito orgulho poder contar com esse projeto. Esse ano ele está na 18ª edição, né? Então a gente tem um histórico aí bastante interessante, inclusive de projetos com soluções sustentáveis, né? A gente chama aqui, né, de competição, mas é um processo de empreendedorismo que promove a cultura, a atitude empreendedora e intraempreendedora também, né, nos jovens que passam pelo Senac. A Sara foi uma dessas alunas que aprendeu, né, olhou aí para essa oportunidade. É um programa que ele é gratuito, ele é online, ele tem uma duração de 8 meses, né? E aí, como grupo de empreendedorismo, durante esse processo, a gente vai fornecendo, né, oferecendo conteúdos que estejam relacionados ali desde a ideação, né, enfim, da ideia mesmo, de como eu olho para uma ideia, como eu olho para um problema e acho uma solução,
e também ajudamos a construir um plano empreendedor, né, para quem quer empreender. Também temos os pitches, que os alunos aprendem a, enfim, a colocar a sua ideia de forma bem objetiva, e também uma rede gigante de network com as pessoas que estão envolvidas nesse ecossistema. Dentro dessa competição, que dura aí, né, a gente brinca que é quase uma gestação de 8 ou 9 meses, nós trazemos conteúdos relacionados às ODSs, né? Principalmente, a gente trabalha também conteúdos de empreendedorismo social, para que os alunos olhem para esses problemas que já existem, né? E tragam soluções. Então, a gente fomenta isso. Então, tem uma capacitação dentro do Empreendaflix, que são os conteúdos, que fala justamente de pensar em projetos que são sustentáveis, para achar as soluções, principalmente no seu entorno. Então, é um fomento, também faz parte da marca formativa, uma das marcas formativas dentro do SENAC, Atitude Sustentável. E com isso, os jovens começam a ter uma marca diferente quando passa pelos cursos do SENAC. E essa competição, ela é oferecida de forma extracurricular. Então, é fora do currículo, né, dos cursos, mas uma oportunidade para quem quer empreender e para quem também quer intraempreender, porque os alunos, de repente, passam por essa formação, mas percebem que eles não querem empreender, mas eles adquirem competências, né, enfim, competências dos profissionais do futuro, e eles mudam a forma de pensar dentro da própria empresa. E aí tem atitudes e comportamentos diferenciados, então a gente traz essa formação também para negócios, para dentro e fora da empresa, com esse olhar e preocupação da sustentabilidade. Acho que é isso. Nossa, só fazer um comentário, é muito legal ter esse tipo de iniciativa. Quando eu estava na faculdade, o meu TCC foi exatamente sobre o ensino e projetos de empreendedorismo nas escolas de administração, né? Eu fiz administração, então eu foquei, e isso há mais de 20 e poucos anos atrás, né? Quando eu fiz o trabalho, eram poucas as escolas que tinham programas de empreendedorismo lá no começo do século 2001, 2002, né? Quando eu estava fazendo o trabalho. Então, é bem legal a gente ver a evolução que a gente tem nessa área de empreendedorismo aqui no Brasil e como programas como esse conseguem levar o empreendedorismo para os jovens, porque a gente vê, né, que em outros países isso muito forte, né, da pessoa sair já da universidade, sair da escola com um empreendimento, e aqui a gente sempre via isso muito complexo, e agora eu acho que ainda é complexo, mas assim, mais palpável da maneira como está hoje em dia essas iniciativas. Então, primeiro, parabéns para o SENAC, né, por liderar uma iniciativa que já está virando maior de idade, né? 18 anos é bastante tempo. Ô, Gustavo, e só um complemento, se a gente pensar nesse tema de empreendedorismo, sustentabilidade há 18 anos atrás, é muita inovação, é bem pioneiro. Uhum. E aí trouxe frutos assim incríveis de projetos que realmente resolvem problemas. Muito legal. Sim. Bom, e agora trazer a Sara, né, aqui para nossa conversa, Sara. Eu queria perguntar primeiro, né, como é que surgiu a ideia, né, do projeto Mani, o que te inspirou a buscar essas soluções sustentáveis para o setor de embalagem? Eu tirei essa pergunta que o cara da embalagens é o Renato, mas eu estou fazendo aqui, que ele é o especialista no setor também. Bom, eu sempre a Valquíria já sabe disso, sou apaixonada pelo Empreenda, então foi a minha terceira vez participando, foi algo muito legal. E quando eu fui sempre eu terminava um ano e já pensava: "Que eu vou fazer para o próximo Empreenda? Qual vai ser o próximo Empreenda? Qual vai ser o próximo projeto?". E eu olhava várias possibilidades, eu queria fazer, algo mais tangível, algo que eu pudesse realmente, ter um produto físico, muitas vezes trabalhava muito com serviços, coisas mais digitais.
e eu queria ter algo mesmo tangibilizado ali. E eu comecei a buscar, comecei a conversar com os professores, isso é algo que até para mim um dos maiores diferenciais do Empreenda é que muitas vezes uma escola tem um programa ali extracurricular e os professores da escola não tratam isso como algo sério. Mas isso não acontece no Senac. Quando no dia que eu cheguei, que eu fui fazer o primeiro vídeo do Empreenda, que eu vou falar a primeira vez sobre Empreenda com alguém no Senac, eu falei: "Oi, tudo bem? Então, sobre Empreenda", a pessoa já falou: "Espera aí, sobre Empreenda? Não, vem aqui, vamos conversar. Não, vem aqui, vamos falar". Então foi algo muito legal e eu sempre fui muito abraçada por todos os professores. Inclusive eu tenho até professores do coração, né, que são os professores que nunca me deram aula, mas me ensinaram muito fora da sala de aula, lá do Senac. E eu estava conversando com a minha professora de biologia, a professora Bárbara, e eu estava: "Nossa, tô querendo fazer um produto, não sei o que fazer". E eu fui na praia nesse final de semana, eu tinha acabado de ir pra praia, fui pra Bertioga, e eu tinha visto muito isopor na praia. Eu nunca tinha reparado tanto nisso, mas no dia que eu fui, eu vi muito, muito isopor, por todo lugar. E eu falei: "Isso me incomodou, mas não sei, será que eu consigo fazer alguma coisa?". Falou: "Não, vai lá, tenta". Aí ela começou até a me passar alguns dados, algumas leituras para eu fazer, e eu me debrucei nisso. Eu chegava em casa, fazia as lições, ia para a cozinha e começava a testar receita, testar produtos, testar materiais, matéria-prima, até que desse certo. Aí eu pegava tudo que eu fiz, fazia geralmente por uma semana, ficava testando, reunia tudo isso e na segunda chegava no Senac e mostrava para os professores. Ia na sala dos professores, colocava tudo na mesa e ia falar: "Ó, eu tentei tudo e foi isso que eu consegui. Vocês acham que alguma dessas coisas tem potencial?". E foi algo muito legal que foi essa questão de ter várias disciplinas juntas, então, às vezes um professor de logística falou: "Olha, esse material aqui pode ser legal para uma máquina específica", ou um professor de marketing falava: "Caramba, essa estética desse produto está muito legal, porque está algo sustentável, mas está também algo parecido com o isopor". Então foi meio que um processo bem demorado. Eu comecei, no início de janeiro, e o Empreenda só foi começar lá para março, abril, e então eu já estava preparando isso há muito tempo, e foi algo muito, muito transformador, porque, querendo ou não, muitas vezes a gente acha que a gente não é capaz de fazer um projeto, principalmente um produto que é algo muito inovador, né, qualquer produto que você tenta, colocar no mundo real, você tem, ao contrário de muitas vezes um aplicativo, você tem várias variáveis. Então: "Ai, se eu fizer isso pode dar errado, se eu fizer". Então, no momento em que você consegue fazer algo que você fala: "Caramba, acho que eu estou no caminho certo", foi meio que esse caminho que eu tentei seguir, e essa ideia surgiu basicamente disso, de um incômodo, sempre no Senac fala disso, né, de uma dor que eu enxerguei, falei: "Caramba, tem bastante isopor, né". Comecei a pesquisar, falei: "Tem muito isopor no mundo inteiro, o que que eu posso fazer com relação a isso?". E esse incômodo e essa vontade de fazer uma mudança nessa realidade foi o que mais me moveu. Então, muitas vezes eu pensava: "Mas poxa, se ninguém pensou nisso, por que que eu vou pensar?". Mas eu pensava: "Caramba, e se for eu que vou ter que pensar isso para mudar essa realidade?". E é um processo muito que, quando fala empreenda, tem 8, 9 meses. Pra gente, né, que participa, parece ser muito rápido, porque você começa e: "Meu Deus, já estou na segunda fase, já estou na final, já estou apresentando o pitch", mas é um processo também muito especial, porque cada fase você tem que estar muito dentro para poder, tanto melhorar o seu produto, quanto evoluir a si próprio. Então, quando eu estava no início da Mani, tinha vezes que eu fazia algo e todo mundo falava: "Nossa, tá muito legal isso, acho que tá no caminho certo", mas eu sentia: "Não tô no caminho certo, vamos começar do zero", falava: "Pelo menos já descobri uma forma de não fazer". E foi basicamente assim que a Mani surgiu, e primeiro surgiu a pipoca Biopack, e eu falei: "Caramba, mas eu queria também um plástico de mandioca". E aí eu voltei pra cozinha e comecei a fazer de novo até sair o Biopack. Bem legal, Sara, saber um pouco
Só um comentário, né, que ela Vai falou lá, dos Gustavo. isopores, né? Eu que moro na praia vejo muito, quase todo dia, isopor na praia aqui. Acaba encontrando bastante, porque o pessoal leva, né, para refrigerar sorvete, cerveja, enfim, né, entre salgados, e acaba. Ele se decompõe muito fácil, né? Despedaça, esfarela, sem falar o que É, vai parar por causa de rio, né? Também ele boia e é o que é aparece mais, é o que é mais diretamente comum, é o que vem das dos cidades, né? canais, né, da cidade aqui. Aí ontem mesmo que eu fui para a praia e tinha chovido na quarta-feira, a praia estava lotada de isopor, plástico, galhos, tudo, né? Mas o problema são as coisas que não são de lá, né? Os galhos, as plantas, não tem tanto problema, né? Mas eu achei uma solução muito interessante, Sara. E uma coisa até que, né, a gente estava comentando sobre as perguntas saírem um pouco do roteiro aqui, que você falou que você participou 3 anos do Empreenda Senac, a Valkyria falou de 18 anos já que existem. Pois eu quero conhecer um pouco mais dos projetos que você fez já no passado, contar um pouquinho mais para a gente, e Valkyria também de outros projetos, mas vamos seguir um pouco aqui com o AirPack, o BioAirPack e o Pipoca BioPack, que a Sara desenvolveu esse ano, que eu queria entender um pouco quais foram os principais desafios que você enfrentou, né, para desenvolver esses produtos e principalmente usando a sua cozinha para transformar em um laboratório, como que foi isso aí? E você colocou um pouquinho como que o Senac ajudou com os professores, mas também depois, se a Valquíria puder comentar como que foi essa interação por parte do Senac, acho que vai ser muito bem-vindo. Bom, eu comentei um pouquinho, né, sobre esse início do processo, e eu acho que o mais difícil de fazer algo inovador é que é inovador. E isso é muito óbvio, mas quando você está tentando fazer um projeto, explode a sua cabeça, porque você pensa: "Como que eu vou fazer algo que nin e como que eu vou pensar algo que ninguém fez e ninguém pensou?". Então é muito às cegas esse processo. Não tem muitas coisas que você pode consultar na internet. "Poxa, como que eu faço um bioplástico de mandioca?". Não tá na internet. Se você e até é a parte também mais legal e a mais desafiadora ao mesmo tempo, porque é começar do zero e muitas vezes começar do menos um também, porque, poxa, não sei nada. No começo eu não sabia nada sobre isopor no mundo, no Brasil, como que eu posso usar esses materiais, como que eu quero que o meu produto fique, mas meio que o passo principal foi ir. Então, eu comecei, falei: "O que que me lembra a cor do isopor?". "Poxa, a mandioca me lembra a cor do isopor". Eu acho que é um material legal. Fui buscando por muitas vezes até me perguntam: "Mas por que mandioca? Nossa, você viu alguma propriedade muito inovadora da mandioca?". Eu falei: "Não, porque a mandioca é branca que nem o isopor, e eu queria algo que parecesse o isopor". Então, muitas vezes começar pelas coisas óbvias também. Então, eu sei que eu quero algo parecido com isopor, algo que eu sempre tive em mente no começo, que eu queria algo que reduzisse um pouco essa barreira de entrada no mundo não sustentável. Até algo que eu sempre brinco é que eu não queria ser um canudo de papel, porque todo mundo sabe que o canudo de papel ajuda muito as tartarugas, mas todo mundo odeia tomar alguma coisa no canudo de papel. Então eu não queria tirar essa experiência de um cliente de abrir sei lá, ter as suas compras quebradas. Não, eu queria que tivesse a mesma funcionalidade, mas que agregasse algo para o planeta. Então, eu já tinha esse foco muito bem definido, e é algo que até quando eu vou no Senac, quando me chamam para dar alguma palestra sobre a segunda fase e tudo mais, eu falo: "Você precisa do seu projeto em uma frase". Então, para mim, eu era o novo isopor biodegradável. E eu tinha isso na minha cabeça e eu falei: "Eu vou tentar até conseguir". E sobre essa questão de ter começado na cozinha da minha casa, foi algo também mais desafiador, né, porque a questão dos processos industriais, porque se você cria algo que depende muito: "Ai, se eu não olhar tal coisa, vai dar errado", você acaba criando um produto que vai precisar de alguém ali, não tem uma especificação correta, não tem medidas corretas da matéria-prima, do que você vai usar. Então, por mais que eu começasse na cozinha da minha casa, eu sempre quis começar o mais industrializável possível. Então, comprei já copos medidores, medi a gramagem, quanto eu estava usando de cada produto,
tentava utilizar equipamentos que existem em escala industrial, então utilizar forno, utilizar forno por convecção, tudo isso. Então foi algo muito importante para mim, que até quando eu fui, eu primeiro analisei, né, toda essa cadeia produtiva do isopor, falei: "Eu quero algo que não inutilize essa cadeia", porque tem pessoas que trabalham com isso, tem pessoas muito boas com isso, que falam sobre plástico, isopor, então deixa eu tentar fazer o que eles fazem com o meu produto. E foi assim que eu comecei, tentando replicar os processos industriais. Claro que muitas vezes tem uma dificuldade um pouquinho maior, mas foi algo que me ajudou muito, e principalmente os professores lá do Senac. O meu tutor, mentor do Senac sempre foi o Denis, e ele foi muito importante nessa busca por um projeto. Então eu primeiro anotei, eu quero algo sobre sustentabilidade, eu queria uma sustentabilidade falando de meio ambiente, dessa vez. Então eu comecei a anotar todas as ideias que eu tinha. E aí quando eu cheguei na Mani, eu sempre chegava para ele e falava: "Caramba, eu não acho que é isso, não acho que é isso". Mas quando eu cheguei com a ideia da Mani, eu falei assim: "Denis, eu acho que eu estou no caminho certo agora". E, como eu disse, é um processo muito às cegas. Você Eu via todos os vídeos no YouTube sobre mandioca, sobre isopor, sobre bioplástico, e li tese de doutorado da Alemanha para achar alguma informação sobre o material que eles tentaram usar e não deu certo. Então é mais de saber o que você não quer e de errar do que realmente ter acertos. Então, eu fiz mais de 50, 30 protótipos, e eu tenho todos guardados aqui, uma amostra de cada, né, claro, senão nem teria espaço. E olhar: "Caramba, não é o que eu quero, mas que disso aqui eu gostei ou eu posso melhorar um pouco mais?". Então, foi sempre um processo de revisitar o que eu já fiz, e muitas vezes eu fui para frente e percebi: "Caramba, tomei o caminho errado, vou ter que voltar tudo de novo". Então é um processo que, querendo ou não, pode ser um pouco frustrante, às vezes, você fazer 30 protótipos e ver: "Poxa, ainda não tá quase lá, tá quase", mas é muito transformador você falar: "Caramba, eu tô fazendo algo que é realmente relevante, eu tô fazendo algo que realmente pode dar certo". E a gente vai falar um pouco mais depois, né, a Valquíria vai falar um pouquinho mais sobre isso, daqui a pouco, mas esse processo dos professores estarem, sempre em contato, sempre apoiando, sempre dando suporte é muito legal, e ter essa rede de apoio do Senac e do Empreenda também, de você poder esclarecer uma dúvida, é muito legal, e os conteúdos também me ajudaram bastante. Então, desenvolver produto, método científico, que é algo que o Senac dá bastante enfoque. Sensacional. Eu só queria comentar rapidinho, Valquíria, que você tinha falado, Sara, no começo, que você levava a ideia e vários professores comentavam a respeito, né? Tinha um professor de marketing, de biologia, enfim. Essa, essa interdisciplinaridade é algo muito fantástico para a educação das pessoas, né? Dos jovens, e é uma coisa que eu acho que, eu não sei hoje como que tá, mas eu ainda vejo uma dificuldade da maioria das escolas estarem implementando. E aí, Valquíria, né, eu ia te perguntar justamente, já perguntei, mas trazendo esse ponto que eu achei sensacional, vocês atuam dessa forma no Empreenda, no Senac como um todo, como que funciona? Conta um pouquinho mais pra gente. Muito bem. Aqui no Senac, a gente trabalha principalmente, né, dentro da proposta pedagógica, a autonomia do aluno. Então, isso para a gente é um ponto de partida importante. Então, aqui, como educação empreendedora, a gente ensina o aluno a pescar. Por isso, alguns avançam, né, no modelo de negócio, e outros, às vezes, não querem empreender, mas eles têm esse diferencial aí no comportamento dentro das empresas. Mas, como, por exemplo, o ensino médio técnico, né, ele compõe, conteúdos do ensino médio, mais, o curso de formação profissional, de curso técnico, essa junção também ajuda bastante o aluno procurar soluções ou procurar ajuda internamente. Então isso é uma força do Senac, a gente tem essa multidisciplinaridade, enfim, né, então isso é bastante importante. Então tem lá o professor de biologia, para algo, né, que o aluno pensou, aí a gente tem professor de matemática, tem professor da área técnica, tem professor financeiro, então esse conjunto de forma integrada, como o Senac trabalha, é muito importante, isso nos ajuda. Paralelamente, a gente tem também
o que a gente chama de rede de apoio interna, a gente tem a nossa rede interna de professores, né, que eles representam os 3 temas, na verdade, empreendedorismo, sustentabilidade e inovação, está muito conectado isso. E aí esses professores estão presentes nas 63 unidades do SENAC, e a gente faz um processo de formação, que nós chamamos de interlocutores de empreendedorismo. Esses professores, eles ajudam também, né, no fomento à cultura empreendedora, né, e também vai ajudando, por exemplo, a identificar tutores, né, que possam ajudar esses alunos durante esse processo. Fora isso, a gente disponibiliza também lives, a gente traz pessoas do mercado, a gente tem os conteúdos que a gente oferece, né? A gente tem um número bastante expressivo também de pessoas que se inscrevem. Então, na última edição, acho que foram quase 7.000 inscritos, né? Então, a gente tem muitos alunos. E a gente precisa, num formato de criar essas conexões internamente com outras pessoas do SENAC para poder fazer com que o aluno avance, né? E aí, acho que esse conjunto de ações, né, então tem um cronograma que ele é de vários professores, né, de várias áreas. A gente tem uma pessoa focada em empreendedorismo. Nós temos essa competição que ela é bastante expressiva, é bastante presente nas unidades, então tem os comitês, as pessoas se mobilizam para ajudar, acho que essa rede é muito forte. Quando a gente não consegue ajudar, a gente pede ajuda para alguém de fora, alguma startup, alguém que tem um conhecimento específico para ajudar. Então, essa rede de conexão, esse grande ecossistema interno e externo dentro de uma escola, ele fortalece e ele ajuda esses alunos. E a intenção é que quando entra para a competição, realmente nem imagina o que pode acontecer. Mas o primeiro passo é ter uma ideia, e uma ideia que não existe, então uma ideia inovadora. Então, isso é um pressuposto para poder entrar, né? Existe regulamento, tem uma série de orientações para isso, e aí, às vezes, o aluno não sabe, nossa, mas o que eu vou fazer? Então, uma das metodologias que a gente utiliza a gente sempre pede para olhar para o global. Então, quais são os problemas do planeta, né? Aí olha para os ODS, o que os ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, traz ali, e aí olha para o local. O que tem no local que te incomoda? E aí o aluno identifica um problema. Foi o caso da Sara, ela foi na praia e percebeu a questão do isopor, que é algo que sempre existiu e ela nunca observou. Então, o aluno consegue direcionar, né, e aí perceber a questão do problema. Porque talvez se não tivesse esse estímulo, se a Sara não tivesse participado do Empreenda, ela nunca ia perceber tanto, né, isopor ou plástico que tem numa praia, e que isso é um problema, né? E como que eu, uma aluna de 17 anos, consigo trazer uma solução que ainda a gente não sabe qual vai ser. E aí, como a gente vai trabalhando essa autonomia para os alunos, a Sara foi o quê? Recorreu o quê? Professora de biologia. Eu vou fazer meu experimento na minha casa, vou ver se vai dar certo, né? Eu vou testando, porque empreendedorismo, onde mais se aprende nas tentativas e erro, né? Então, até você achar uma solução, aquele caminho que te leva a isso é o maior aprendizado, né? Porque vai procurando soluções. Não é que a gente fala assim, olha, Sara, faz assim, você vai lá, não sei aonde, procura a pessoa tal que vai te dar a receita de bolo para isso. Não é isso. A gente fala, olha, você precisa. A gente vai criando um canal que o aluno procure essa solução. Então, a gente não dá essa receita, a gente ajuda com conteúdos complementares, todo o apoio, esse acolhimento a gente faz com os nossos alunos, mas a gente não dá uma receita pronta. A gente poderia falar, procura o professor lá de, sei lá, de engenharia química, um químico, um biólogo, conversa lá com ele que ele vai te ajudar, mas não é isso. Então, a Sara teve que achar esse caminho, e a proposta intencional é essa,
como é que eu acho a caminho, aprendendo, né, que eu falei lá no comecinho, como é que eu dou a vara para o aluno, né, para ele saber pescar. Porque isso, com certeza, o aluno leva para a vida. Então, a Sara, ela passou pelo Senac, né, participou aí, né, em todas as edições que ela podia, porque para ela o que ficou o aprendizado, né, o quanto isso transformou uma aluna em uma profissional diferente. E aí ela leva para a vida. Ela sai do Senac, mas ela vai continuar com os projetos, né? A gente vai apoiá-la fora também, mas isso leva para a vida. É um conhecimento que a Sara leva para a vida dela, é um projeto de vida, né? Projeto de vida e profissional. Então, acho que é aí que está um encanto. Eu sou apaixonada por esse projeto. Toda vez que um aluno, enfim, percebe essa oportunidade, que participa, que se entrega nessa jornada, para a gente, assim, é muita felicidade, porque o que você falou, a gente não tinha isso, né? Eu, por exemplo, né? Eu não, na escola, eu nunca nem sabia o que era, nunca ouvi falar de empreendedorismo há 30, 35 anos atrás, ou há 40 anos atrás, eu nem sabia disso. Então, um conteúdo e um estímulo que vai ajudando nessa formação, e isso, assim, não tem preço nessa área. Aí, conversando contigo, a gente percebe aí todo esse processo. E tem outros projetos, outros jovens também. Então, para a gente, a maior riqueza está nesse aprendizado. Acho que é isso. Respondi? E só complementando uma coisa muito legal que a Valquíria falou, dá para ver muito bem a diferença, não só das marcas formativas do Senac, mas também do Empreenda. Quando às vezes você encontra uma pessoa, você fala, caramba, acho que essa pessoa passou pelo Empreenda. E vira uma comunidade realmente. Então, fui prestar vestibular ano passado, encontrei com pessoas que eu vi na final do Empreenda, a gente começou a conversar, empreendedores que vira e mexe mandam mensagem no LinkedIn ou a gente entra em contato. Então é algo muito legal, você aprende coisas de uma forma muito mais fácil do que, por exemplo, e que talvez você não desenvolveria na sua vida. Então, por exemplo, habilidades de você chegar, saber conversar com o empreendedor. O Empreenda sempre traz pessoas muito, com uma potência muito grande no mercado, com projetos incríveis, empresas incríveis. Você saber conversar com essas pessoas, saber entender, poxa, o que que eu posso aplicar? Porque são negócios diferentes no Senac, no Empreenda. Então, muitas vezes você vê um vídeo e aí você fala: "Caramba, mas o que que eu posso tirar desse vídeo para mim? O que que eu posso, pegar desse vídeo que eu acabei de ver no Empreendaflix", né, que é a plataforma que mais nos ajuda no Empreenda. "O que que eu posso tirar disso para o meu projeto?". Porque, como a Valquíria falou, não é um caminho muito certo, é algo muito que você vai construindo. Se você perguntar para 10 pessoas sobre como foi a experiência delas no Empreenda, você vai ter 10 relatos diferentes. Então, e se essa pessoa participou mais de uma vez, então, conversando, nas mentorias com outras pessoas, elas falaram: "Nossa, mas na primeira vez eu senti tal coisa", eu falei: "Nossa, mas para mim foi diferente". Então é algo muito único e você vai colocando à prova, ou você vai desenvolvendo habilidades que você não sabia que você tinha, ou que talvez você pensava: "Caramba, acho que eu sou boa em tal coisa", mas no Empreenda você amplia isso, você põe uma lupa nas suas habilidades, também nas suas dificuldades, né, nas suas forças e fraquezas, e você vai percebendo: "Poxa, eu posso melhorar isso. Com quem que eu posso falar para melhorar isso?". Então, cria meio que essa consciência de que por mais que você esteja fazendo um projeto sozinho, tem pessoas que podem te ajudar bastante, inclusive essa questão do mentor e do tutor, né, que te acompanha durante todos os seus projetos e que está dentro da unidade. Tem uma equipe do Empreenda em cada unidade, e é sempre legal ter essa referência. "Poxa, eu preciso falar de Empreenda", e você sabe que tem alguém para te ouvir, alguém para te aconselhar, e muitas vezes para falar: "Olha, é assim mesmo, vai acontecer isso, vamos tentar de outro jeito", e vamos falando. Não, eu queria fazer um comentário em relação a isso, né? Em relação a esse tipo de maneira de ensinar, né? Que é muito boa, que você consegue mostrar por método, né? Você tem os métodos, mas os caminhos não, né? O caminho, o aluno, né? A pessoa que constrói, e a escola faz, ela tem todo aquele arcabouço para suportar
e fazer com que o aluno construa algo seu, né? E ele consiga alcançar algo, mas o caminho vai ser construído. A gente tem as trilhas, os métodos, os auxílios, mas cada um vai depender de como, das suas ideias, das suas escolhas para chegar num caminho. E eu acredito muito nesse tipo de ensino. Eu fiz um tempo de intercâmbio na faculdade para outro país, e lá eu via muito isso na maneira como as matérias que eu escolhi lá para assistir era muito mesmo sendo matérias não tão não para construir um projeto, mas para a gente construir conhecimento sobre o tema, né? Então é muito legal nesse aspecto, e é outro ponto que a gente sempre fala aqui, né, que é o pensamento holístico e sistemático. A gente bate aqui, quem nos escuta há bastante tempo sabe que a cada 2, 3 episódios, ou a cada 3 de 3, a gente fala disso, porque para ter soluções que sejam sustentáveis, você tem que ter o olhar holístico e sistemático dos problemas, né? E aqui vocês estão mostrando isso na prática para a gente, né? Isso é muito legal de ver. E aí, seguindo aqui um pouco, eu não sei se alguém quer fazer algum comentário, ou... Gustavo, eu só queria fazer um complemento, na verdade, né? Que tem todo esse processo, que é um grande aprendizado, né? Com foco aí na autonomia do aluno, e ainda de quebra para os vencedores, primeiro, segundo, terceiro lugar, eles ganham dinheiro, prêmio, que a gente chama de capital semente, que é para os alunos darem o primeiro passo para o seu negócio. Também tem autonomia, cada aluno vai fazer o que acha que é importante naquele momento. E aí a gente também tem um workshop o dia inteiro com uma rede de mentores incríveis, que também fica de network para eles, né, para poder ajudar no momento depois. A gente vai indicando também novos editais para quem quer acelerar, porque sai como, né, a ideia sai como um projeto, né, como um projeto de negócio para virar ou não uma solução para o mercado. Então, todo esse aprendizado para uma formação profissional é incrível, né? Tanto para conhecimento, que é riquíssimo, também um diferencial para colocar no currículo, né? Que participou de uma competição de empreendedorismo e inovação, e é considerado uma das maiores competições do Brasil, né? Enfim, por toda a sua característica. Então, é bem legal. Então, assim, se tudo der errado, dá certo no final. Com certeza, com certeza. Só a jornada já deu certo, né? Só participar dessa jornada, independentemente de gerar ou não um negócio no final, né? Com certeza. E em relação a isso, como é que é o plano para o próximo passo, tanto para a Sara quanto em geral, né? Quando em relação aos projetos que participam do Empreenda Senac. Primeiro, do Mani, qual que é o próximo passo e como acontece isso geralmente com outros projetos também que, que vencem ou que participam do... Porque pode até não vencer e, de repente, virar um empreendedor também, né? Bom, eu vou falar então um pouquinho dos próximos passos da Mani. Eu aprendi algo muito importante. Eu já era um pouco cara de pau de chegar e falar com as pessoas, mas eu falo que o Empreenda piorou isso em mim. Então, de se expor foi algo que esse estímulo é muito feito no Empreenda se você se expõe, se você está disposto a falar sobre, a mostrar projetos, falar sobre aquilo que você, a sua paixão, aquilo que você ama, a dor que você está disposto a resolver, você vê que várias pessoas passam a te dar oportunidades, porque enxergam também que um dia, caramba, um dia quando eu comecei meu projeto, eu tinha essa mesma paixão, ou eu também estava com essa dúvida. Então eu consegui muito esses contatos e até fora do Senac, fora do Empreenda, fora das mentorias. Então, no dia que
eu postei os vídeos, né, que tem o voto popular, que é uma das partes da competição que a gente grava um vídeo na etapa anterior e se a gente passa para a final, o Empreenda coloca esse vídeo no ar e a gente tem que divulgar para as pessoas verem o nosso vídeo, acreditarem na nossa ideia e votarem. E com isso eu comecei a mandar para todo mundo. Fala, em época de voto popular não existe amigo, não existe inimigo, só existe potencial voto. A gente sai mandando para todo mundo, falando, por favor, conheça o meu projeto, explica como foi um pouquinho da origem do projeto, explica um pouquinho de quem a gente é. E às vezes eu estava olhando assim no Instagram, divulgando, e eu via pessoas que eu nunca vi na vida que estavam divulgando meu projeto, falando: olha que ideia legal, olha que projeto legal, por favor, ajudem, dêem uma força. Então, isso foi algo muito importante que eu consegui conhecer muitas pessoas por meio desse contato, e até em locais que eu nunca imaginaria que eu ia conseguir oportunidades, então pessoas que muitas vezes me conheciam, às vezes de um lugar no específico, por exemplo, da academia de jiu-jitsu, que eu ia me olhava e falava assim: "Nossa, eu não sabia que você era da área de empreendedorismo, que você estava fazendo projetos. Por que que a gente não marca uma reunião?". Então eu já estou em contato com pessoas desse setor, do setor de logística, de plástico, bioplástico, e então a Mani está nesse processo. Eu tenho 17 anos, então isso acaba limitando um pouco as minhas possibilidades de próximos passos, né. Esse ano eu faço 18, que nem empreendo, eu tenho a mesma idade que eu empreendo todos os anos. E então é um passo ainda no Brasil é muito difícil a gente conseguir muitas coisas por conta da nossa idade, então, lá no primeiro empreender quando eu tinha 14 era mais difícil ainda, mas agora com 17 ainda tenho que esperar um pouquinho para fazer algumas coisas de patente, algumas certificações, então é um processo que está evoluindo, mas ainda evoluir com um pouquinho de atraso, porque a gente tem que esperar algumas datas para poder solicitar. Mas já estou em contato com essas pessoas, estou traduzindo também o material da Mani para poder falar com pessoas de fora do país, para poder algumas oportunidades que eu recebi de mandar o projeto para algumas pessoas, então o Empreenda me deu toda essa visibilidade, né, principalmente o Senac Francisco Matarazzo, que é da onde eu sou, né, da onde eu estudei por 3 anos e 3 empreendas, e eles divulgaram muito o meu projeto e muitas pessoas de lá começaram a falar de oportunidades para mim, a professores, e inclusive o Empreenda me fez chegar onde eu estou hoje na faculdade, então foi algo muito, muito importante. E esses próximos passos, claro que por eu estar também na faculdade dividindo um pouco o meu tempo, mas não é algo que eu quero perder, a Mani foi algo que foi uma gestação, né, 9 meses criando um projeto, é um bebê, então eu estou sempre vendo o que que eu posso aplicar no projeto, aprendendo coisas novas, e essas oportunidades que eu tenho recebido, tanto do Empreenda de poder falar sobre o projeto, de poder ter contato com, pessoas que muitas vezes podem me indicar alguém, às vezes a pessoa não conhece, mas ela fala: "Não, mas espera aí, eu vou te indicar alguém". Então logo na mentoria, que a Valquíria falou um pouco, várias pessoas falaram: "Nossa, eu gostei muito do seu projeto e eu gostei do que você está disposta a fazer". Então quando você está com essa ambição e com essa vontade realmente de aprender, de fazer acontecer, você vê que as pessoas do Senac, as pessoas do Empreenda reconhecem isso em você. E as portas se abrem de lugares que você nem imagina, são portas, janelas, tudo se abre para você e você vê que tem muitas possibilidades de você seguir. Então, já estou em contato com pessoas certas que estão me indicando para mais pessoas para poder tomar esse caminho com o projeto, para poder melhorar ainda mais. Bom, aqui dentro do Senac, a gente faz todo esse processo, né, de jogar o aluno para quem tem interesse, né, a participar dessa jornada e mudando essa mentalidade, incorporando aí um repertório de conhecimento bastante interessante. E a gente faz, aí tem a premiação, tem o voto popular também, que também ganha um prêmio e é acumulativo, isso também ajuda, mas a intenção do voto popular é colocar os projetos para fora, para que as pessoas fora do Senac conheçam, porque esse processo ele é muito para quem está dentro do Senac, então é para o aluno, né, a gente trabalha nesse processo junto com os professores, mas na hora do pitch, as mentorias, enfim, principalmente os pitches, vem gente do mercado assistir.
E o que a gente tem feito é que a gente tem muitas parcerias, então a gente tem parcerias bastante interessantes, então a própria FEComércio, a FEComércio São Paulo, uma parceria institucional que apoia bastante a competição, uma parceria bastante importante para o Senac São Paulo. Nós temos parceiros por exemplo, da Village, de marcas e patentes. Então, quando o aluno é menor, para criar, né, montar negócio, ou ele tem que ser, ele precisa ter 18 anos, porque senão ele não consegue. A gente tem parceria com o Sebrae também, e a gente vai indicando para participar de editais. Então, tem editais para poder desenvolver a ideia, né, até virar um negócio, uma startup. Então, a gente vai trabalhando nessas conexões, né? E aí, quando o aluno sai do Empreenda, né, que é uma ideia de negócio, e ele precisa criar escala e precisa ter um grau de maturidade para quem quer, né, empreender, a gente vai usando um pouco os parceiros para nos ajudar nesse processo. Então, é um aprendizado contínuo, né? E essas conexões eu acho que facilita bastante as pessoas dentro desse ecossistema para poder ajudar os projetos que saem do Empreenda. Então, o Sebrae também é bastante forte nisso. E parceiros mesmo que têm interesse em mentorar e ajudar, e aí indicar para alguns editais, né, para poder acelerar ou incubar essas ideias. É um pouco disso. Então, bem legal, gente. É muito bacana ver toda a trajetória da Sara e tão nova, ter tantas experiências, tantos contatos, né, o que o programa do Empreenda Seneca proporciona, né, tanto para ela, agora, né, como vencedora, mas tanto para todos que participam dele, né? Eu acho que isso é uma experiência única. E aí, Sara, eu queria te perguntar, né, como que foi para você quando recebeu a notícia de que você foi a vencedora do Empreenda Senac e qual mensagem que você deixaria e que você diria para outros jovens que querem criar soluções mais sustentáveis, querem fazer uma mudança para o mundo, mas ainda não sabem por onde começar, o que você passaria aí para eles? Nossa, no momento em que eu recebi a notícia, porque o Empreenda é todo um evento, né, no dia da final, a gente apresenta o pitch, então a gente chega lá por volta do meio-dia e só vai sair por volta da meia-noite. Então, um grande evento. Então, nesse dia eu estava um pouco nervosa, mas estava muito segura. Eu tinha feito várias pré-bancas, eu fiz 2 com o Empreenda e fiz também umas 5, 6 lá no Senac mesmo com o tutor de empreendedorismo do Senac, Francisco Matarazzo, que é o Denis, né, meu tutor, com outros professores. Então, cada vez ele trazia professores diferentes para conversar comigo, para fazer perguntas. Então, eu estava. Claro que a gente fica um pouco ansioso, e isso até é bom, que mostra o quanto a gente está animado e o quanto a gente valoriza essa oportunidade, esse momento. Mas eu também estava, caramba, estou segura, eu fiz tudo o que eu podia fazer e agora é só apresentar. Então fui com as caixas, fui com as coisas, e a minha apresentação era uma das últimas, se não a última do dia do do ensino médio, então eu fiquei lá sentada. Aí eu treinava uma vez o texto, aí ficava esperando. Aí eu: "Ai, caramba!". Aí eu comecei a escutar uma música, falei: "Ah, vou relaxar, vou esperar um momento", aí eu falei: "Nossa, tá chegando". Fui pra frente lá, e aí quando eu entrei na sala, eu vi um rostinho conhecido, 2 rostinhos conhecidos, né, de outras edições do Empreenda, que a gente vai colecionando networking, que depois a gente em todo lugar que a gente entra, a gente vê alguém que a gente já conversou no Empreenda. Coloquei todos os produtos, todos os protótipos, apresentei, e eu estava, claro, um pouco nervosa, mas é algo muito legal que você sente: "Caramba, eu fiz tudo isso, eu passei por todos aqueles momentos na cozinha, fazendo os projetos para estar nesse momento". Então, você não se contém de alegria, de entusiasmo mesmo. E a gente tem 5 minutos para apresentar. Apresentei, mostrei os protótipos, conversei, e é uma banca também que até o Empreender fala isso, que
são os mini sharks, eles não vão lá chegar Shark Tank te fazendo perguntas que é para te deixar desconfortável, que é para te fazer chorar, quase não é isso. A banca do Empreenda é uma banca que está a fim de fazer o seu projeto dar certo. Então eles perguntam: "Poxa, você já pensou nisso? Você já tentou fazer aquilo? Você sabe dessa informação?". Então muitas vezes eles vão tentar te ajudar a falar uma informação que eles querem, mas você não deixou tão claro ou esqueceu de falar também, que é um momento ali que também as pessoas estão nervosas muitas vezes, então é uma banca muito diferenciada e quando você vai participando você vai percebendo isso. Mas as bancas que eu treinei com bancas malvadas para me preparar, então bancas que eu falo: "Pode me perguntar o que vai acontecer". Uma das perguntas que eu recebi do Denis Morales, né, que é o do setor da parte de finanças do Senac, Francisco Matarazzo, ele me perguntou: "O que você vai fazer se tiver um desastre natural e acabar com a sua safra de mandioca?". Então, eu sabia que muitas vezes não iam ter esse tipo de pergunta, mas eu falei: "Eu quero estar preparada para tudo", que até essa confiança de você saber de muitas coisas vai te ajudando e tô dando todo esse contexto para falar o quão foi especial esse momento quando eu recebi. Então, eu totalmente inteirada do setor de mandioca, do setor de sustentabilidade, e isso traz uma segurança também, durante cada ano cada experiência no Empreenda, você vira especialista no assunto, conforme você vai fazendo os projetos, né. Especialista por um ano, né, mas é muito legal. E você vai lá, acaba, aí tem um comes e bebes e tudo mais. Eu devo confessar pra Valquíria que eu nunca comi muito lá, porque eu estava tão nervosa que eu nem tinha fome. Então tá, meu Deus. Aí eu encontrei minha família e eles sempre me deram muito apoio. Meu irmão, minha mãe e meu pai estavam lá me esperando. E também a equipe do Senac estava lá para torcer por mim. A gente entrou, a diretora também da unidade, né, a gerente, estava lá. A Andrea, que sempre também deu muito suporte a isso, o como o Senac vai dando amplitude para as nossas ideias e esse enfoque. A gerente do Senac estava lá torcendo por mim, a gerente da unidade. Então, quando começou, o Empreenda também faz isso, né, para deixar a gente um pouco mais nervoso, mais do que a gente já estava, né, Valquíria? Anuncia o terceiro, segundo e depois o primeiro. Então, quando falou terceiro lugar, eu falei: "Não é o meu". E também a do ensino médio técnico é uma das últimas categorias, que é para deixar a gente mais nervoso ainda. Aí, terceiro, eu falei: "Caramba, não é o meu". Segundo ou primeiro, legal. Segundo também não é o meu. Eu falei: "Meu Deus, agora é tudo ou nada. Ou eu ganhei o primeiro ou eu fiquei no quarto, no quinto lugar". E aí eu olhando assim, falando: "Por favor, fala pra Mani, fala o meu projeto". E aí quando falou, foi meio que eu senti, assim, um balde de água fria, o melhor balde de água fria que eu já senti na minha vida, porque você sente: "Ah, deu certo". E tudo isso poxa, meu, vou lá buscar meu prêmio. E aí os professores gritando e tudo mais, tanto que até a Valquíria e o pessoal do Empreenda geralmente fala: "Gente, vem buscar o prêmio", porque a gente nem lembra do prêmio, tá comemorando que ela falou dessa questão da premiação em dinheiro, da mentoria, do troféu também, mas eu vou te falar que a vitória só de falar o nome, nem precisava dos prêmios, eu não vou falar isso que senão o pessoal que está participando agora vai ficar chateado, mas quando você está lá na final, nem precisa de prêmio. Só de você ouvir falar seu nome, só o troféu, você já sente: "Caramba, essa jornada que eu fiz". Claro que se você muitas vezes fica com o quarto, quinto lugar, você teve um sucesso muitas vezes tão grande quanto uma pessoa que ganhou o primeiro, mas todo mundo quer essa realização, né. Então quando chamam o meu nome eu: "Caramba, meu Deus!". Eu comecei a pular e eles falaram: "Vem buscar seu prêmio!". E aí eu saí correndo, e foi algo muito legal que o pessoal do Empreenda estava em volta também no palco, e eu vi as pessoas que eu acompanhei durante essa jornada de 3 anos, e até a Camila veio, me deu um abraço e falou assim: "Ai, parabéns, a gente sabia que você ia conseguir". O pessoal torcendo por você é algo muito legal. Quando eu recebi o prêmio, eu até precisei chorar um pouco, porque eu falei: "Senão eu não vou conseguir fazer discurso, eu vou ficar chateada comigo se eu não fizer discurso". E foi algo muito legal e você olhar todo mundo ali, porque é um ambiente de uma competição, mas você vê o que o pessoal tá torcendo pelas pessoas. Então foi algo muito, muito especial e é algo muito
que traz muita realização você ver um ambiente em que você faz as coisas e as pessoas se reconhecem quando você faz algo positivo, quando você tenta e consegue fazer o seu melhor, muitas vezes, poxa, eu vou tentar, vou falar com as pessoas. Esse contato sempre você sente que é muito recíproco no Senac. Esse reconhecimento é muito legal. E não é só numa carta, num presente, num buquê de flores que eu ganhei, mas é algo do dia a dia. Então, você sabe que as pessoas ali estão felizes por você, seja você ganhando o primeiro lugar, seja você, poxa, não passei da primeira fase. Tudo bem. O importante ali é que você tenha feito o seu melhor e meio que você nunca está contente com o que aconteceu, é algo também muito importante, e sempre buscar mais, buscar melhor. Ficar feliz pelo que aconteceu, mas sempre buscar o melhor e conversar com as pessoas, porque elas vão também te ajudar a buscar isso. Ah, legal, Sara, Valquíria, o entusiasmo da Sara é contagiante em relação ao projeto, mas infelizmente aqui a gente tem um tempo curto dos episódios, né? Então a gente está primeiro agradecer a participação de vocês duas aqui, eu acho que realmente foi entusiasmante e incentivador a mais pessoas tanto participarem do Empreenda, como outras escolas, outras fazerem projetos similares, porque elas vão ver como um projeto desse é benéfico para a sociedade, para os alunos, né, para a sociedade como um todo. Então, agradecer novamente a presença de vocês e agradecer a todo mundo que estava nos escutando aqui por minha parte. Agora vocês aí também podendo dar um agradecimento, e o Renato depois faz o fechamento final do episódio aqui. Então, eu vou puxar aqui, vou agradecer, né, meu agradecimento especial à Sara, incrível, uma jovem que está começando aí, voando, a vocês pela oportunidade também, Renato, Gustavo, e vou deixar uma mensagem, né, para quem está aí na sua caminhada, né, para se procurando se formar, ou numa questão, num caminho profissional, ou trocar de profissão, para que olhem sempre para as oportunidades que passem, né, que passa aí na sua frente. Aqui no Senac a gente tem o Empreenda, mas tem muitas oportunidades que passam na frente e é o momento de olhar para isso, né, e aprender e levar isso para a vida. Então, a minha mensagem aqui é para que todos olhem aí para as oportunidades que passam aí pela vida, né? A gente percebe, a gente oferece para os alunos do Senac e os que percebem a oportunidade participam e aí se joga aí nessa jornada. E como tem outras também, né, que também surgem para esse processo de aprendizado, tá bom? Mas super obrigada. Obrigada, Sara, obrigada a todos vocês. Muito obrigada, Valquíria, por todo esse processo também do Empreenda, desse apoio de sempre. Gustavo, Renato, pela essa oportunidade incrível de poder falar sobre sustentabilidade, de poder falar sobre esse assunto que acho que deu para perceber que eu gosto um pouquinho, né? E muito obrigada também à audiência, a todo mundo que ouviu, se eu puder ter agregado pelo menos um pouquinho, já vou estar muito feliz. E o Renato me perguntou até de uma mensagem que eu posso deixar para as pessoas, algo que foi muito transformador para mim, algo que meu pai sempre fala para mim é: "O não você já tem". Então, a partir do momento que você desbloqueia essa chavinha, acabou, você vai conquistar o mundo. Quando eu fui entrar no Senac, poxa, no Empreenda Senac, eu falei: "Poxa, o não eu já tenho, vou tentar". E olha o que aconteceu, aconteceriam coisas incríveis. Claro que quando você tenta de tudo, você vai ter muito mais vitórias do que se você tentar só uma coisa ou outra. Então, durante a minha trajetória no Senac, né, a gente falou hoje sobre empreenda, mas tive a oportunidade de participar de vários projetos, de várias oportunidades, e esse pensamento sempre me fez tirar o melhor de tudo isso. E por mais que algumas não dão certo, outras deem certo, quando as coisas dão certo ou quando não dão, a gente aprende muito. Então, com essa mentalidade de "o não você já tem", mudou muito para mim e eu gostaria de agradecer novamente. Muito obrigada pela oportunidade, por esse momento, foi muito legal conversar com vocês sobre esse assunto e poder também, claro que de um meio
com um delay, um pouco conversar também com as pessoas que estão nas casas dela assistindo isso, porque é uma conversa que a gente está tentando trazer também, mostrar esse sentimento que me trouxe para o empreendedorismo, me trouxe para o Empreenda Senac, e como a Valquíria falou, pode ser que você não esteja no Senac, mas com certeza tem uma oportunidade que pode mudar a sua vida ou que pode mudar a forma como você pensa. Muito legal, Sara, Valquíria, foi um prazer conhecer você, Sara, e o Empreenda Senac. E com certeza você inspira muitas pessoas, né? Tanto pela sua vontade, o jeito que você fala apaixonada pelo projeto que você desenvolveu e que você está trazendo e deixando para o mundo é algo muito sensacional. Parabéns por toda a sua trajetória. Continue aí empreendendo e quero ver a Mani muito ainda, ouvi falar muito da solução de você aí pelo Brasil e pelo mundo. Então, muito sucesso. E a gente sempre fica de portas abertas aqui, né, para que vocês precisarem, quiserem voltar mais vezes, a gente conversar mais sobre projeto ou outros, né, que vão surgir aí no Empreenda Senac, que estejam relacionados, né, com a sustentabilidade. O Beba aqui está para comunicar essas inovações que surgem do nosso país, isso nos enche de orgulho, a gente sempre fala de ter pessoas do Brasil que estão trazendo essas soluções com portas abertas. Muito obrigado. Aqui o Beabá é sustentável. Até o próximo episódio.